Olá, meu nome é Rafaela, sou aluna do ProF, do polo da UFRRJ. Estou aqui para apresentar um mapa mental sobre os conteúdos da disciplina de problemáticas da educação física. Nesse segundo slide, nós temos um panorama de tudo que foi abordado durante a disciplina. Nós lemos, e refletimos sobre alguns artigos que foram colocados. E também tivemos um recorte do livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, especificamente o terceiro capítulo, que falava sobre temas geradores, problemáticas emergentes. O nosso primeiro artigo, que trata do abandono do trabalho docente, fala sobre as práticas docentes, como as abordagens tradicionais, e também fala sobre as renovações pedagógicas. Na abordagem tradicional, a gente via que os professores rolavam a bola por questionarem condições de trabalho e disposições sociais. Não se sentiam motivados para poder dar aula por conta de problemas de infraestrutura e precarização do trabalho. Porém, nós também temos um grupo de professores que coaduna com a questão da renovação pedagógica, que, como resultado, a gente chega ao processo de transformação, de cultura escolar e tudo isso. Sendo assim, a prática docente ela é dividida em categorias, como colocado no mapa mental sobre esse assunto. O próximo artigo falava sobre relação teoria e prática, falando sobre o movimento renovador que chegou com os documentos como PCNs, BNCC, que norteia o nosso trabalho, e também sobre a questão do ensinar sobre o fazer, que está ligado à cultura corporal de movimento, ou seja, a bagagem que o aluno traz de fora da escola, os questionamentos que ele faz sobre a questão do movimento em si, não só ver o corpo como algo meramente motor, mas sim todas as suas dimensões, Então, o ensinar a fazer é um modelo que a gente sempre busca romper, Por não pensar no corpo motoramente propriamente dito, E aí, como fazer essa relação de teoria e prática? Acreditamos que através de conversas, reflexões, discussões e colocar os alunos como protagonistas da história, do seu fazer, aquilo ali vai fazer sentido para ele e aí o trabalho vai conseguir fluir, tanto das observações do professor quanto as questões relacionadas ao aluno. As dificuldades encontradas são as resistências dos alunos e o ambiente de trabalho e a escassez de material que a gente encontra hoje nas escolas. Temos o terceiro artigo que fala sobre os aspectos legais da educação física, que foi citada na LDB em 1961, que fala sobre a obrigatoriedade da educação física nos cursos primários e médio para os alunos de até 18 anos. Depois temos a LDB de 1971, onde foi discutida a questão de que a prática, ela na verdade, ela prevalecia em detrimento do pensamento, Então era mais uma vez o corpo visto apenas como meramente motor. Depois chegamos à LDB de 96, que sofreu algumas emendas, hoje, atualmente, mas que naquele primeiro momento a educação física era vista como componente curricular e a implementação da parte teórica também foi feita. Porém, a brecha na dispensa das aulas continuaram, porque isso aconteceu na LDB de 71, onde alguns alunos foram dispensados das aulas por diversos motivos. Laudos médicos, jornada de trabalho extenuante, mães com prole, alunos que são militares, e mediante essa dispensa foi pensado e foi feita uma investigação. Como que a gente avalia esses alunos que foram dispensados? A gente faz uma adaptação? E a infrequência desses alunos? Por quê? Justamente por eles serem dispensados das aulas, que eles não frequentam a escola naquele dia, faltando em outros componentes curricular também, gerando uma problemática muito maior.
Nesse slide, a gente fala do quarto artigo, que tece questões sobre as razões da indisciplina e do afastamento nas aulas de educação física. O afastamento a gente pode colocar aí que tem umas questões bem latentes acontecendo hoje, que é a questão da estética, né? Alunos que não se sentem à vontade com o seu corpo, as aulas por começarem muito cedo e os alunos ficarem suados, né? Ficarem sujos até o final do turno. A preguiça também, a gente vê muita desmotivação por conta de facilidades, né, de meios eletrônicos, então os alunos mostram pouco interesse nas aulas, não se sentem motivados de fazer. A desvalorização da própria disciplina, né, porque muitos acham que a educação física não tem peso como outras disciplinas. E até mesmo questões ligadas à família, né, no afastamento, porque às vezes, quando conversado ou quando passado isso para o aluno, como era a educação física antigamente e como é hoje, podem colocar também um entrave para que ele não participe das aulas, né? E soluções para isso? O que a gente poderia chegar? Temos o protagonismo estudantil, né, a escuta dos alunos, diferentes funções, colocá-los em diferentes funções e a construção conjunta das aulas, né? Isso também é importante. E a indisciplina está ligada a essa educação familiar, ou seja, como que a família pensa, né, as aulas, e também o posicionamento escolar. A direção e outros atores, né, funcionários da escola, colocam isso também como entrave, falando que a disciplina não seria muito importante, né? E com isso a gente tem essas razões aí para afastamento e indisciplina. O próximo slide já fala sobre a esportivização, que após o golpe de 64, a educação física virou sinônimo de esporte, né? E aí foi que surgiu o famoso quarteto fantástico, né? Que é o futebol, handball, voleibol e o basquetebol, né? E dentro dos esportes, a gente vê uma dispensa com relação a saberes conceituais, ou seja, só a prática que prevalece, só a parte motora que prevalece, e a parte conceitual de como fazer, de como jogar, de estratégias, de valores que são colocados ali, que são construídos dentro da prática, isso é deixado de lado, assim como questões da diversidade de conteúdos, né, de esportes adaptados e papéis diferenciados dentro dessa prática, para que o aluno tenha uma visão melhor de como aquilo ali acontece. E o último artigo a ser abordado foi o artigo sobre gênero, né? Que a gente viu aí que as aulas mistas, elas acontecem nos segmentos de educação infantil e prioritariamente no Fundamental 1, justamente por conta da puberdade, desse paradigma biológico, e quando chega no segundo segmento, as aulas já são separadas. Muitos alunos eles já trazem essa questão da força, a complicação que pode ser um jogo de menina com menino, mas não se discute o porquê que poderia ser uma complicação, né? Poderia ser conversado sobre a questão de força, sobre a questão hormonal, sobre a questão do próprio corpo em si, né? Como que tudo isso acontece. Só que a ideia dessa questão de gênero é que a gente consiga chegar à equidade, igualdade, pluralidade, desenvolvimento social, para que haja um diálogo, pensar no papel da educação física escolar e falar sobre composições corporais no geral, né? Para quê? Para que a gente consiga respeitar as diferenças e fazer adaptações dessas atividades pensando nesses questionamentos que os alunos levantam. E, por último, nós temos o livro de Paulo Freire, né, que foi escolhido o terceiro artigo para ser comentado, que fala sobre a relação dialógica, situações limites, que a gente viu principalmente na parte de gênero, de esporte, são situações que a gente vive dentro da escola, né? E aí, as ideias de Paulo Freire nos traz umas reflexões sobre como trabalhar essa questão da prática, sobre transformar a realidade, sobre problematizar o conhecimento, a relação horizontalizada, os alunos não veem a gente como pessoas autoritárias, né? A questão também dos inéditos variáveis, que foi colocado também, que coaduna com a nossa prática. Então, tudo isso facilitou e fez com que a gente refletisse o chão da escola. Por último, eu agrupei aqui uns slides, né, fazendo um mapa mental de todos os conteúdos que a gente aprendeu, né, e aprofundou durante a prática, durante a disciplina, e aí levantei uma questão. Todas essas problemáticas da educação física,
até hoje, a gente avançou ou retrocedeu com relação a isso? Então fica esse questionamento aí para a gente poder refletir em cima.